Boa noite, eu sou o professor. Boa noite, não, bom dia. Eu sou o professor Daniel. Vocês estão no terceiro ano de História e essa aula será sobre imperialismo. Então a gente vai ver o que foi introduzido na aula anterior. Primeira coisa importante a saber é que o culpado de ter imperialismo foi a industrialização, a Revolução Industrial, na Europa e nos Estados Unidos. Eles foram buscar matéria-prima e mercado consumidor porque fora dos lugares que eles já tinham. Então, estou ficando independente, será necessário buscar na Ásia e na África novos mercados consumidores, novas matérias-primas. Então, em 1930, a França começa a conquistar a Argélia. O processo seria completado em 1957, a Argélia fica no norte da África. Em 1966, o rei Leopoldo II da Bélgica dá novo impulso à conquista africana, criando a Associação Internacional Africana, que visa tanto científica quanto exploratória. Explorando o que? Cobre, borracha, diamantes e metais do Congo, capaz de ficar ao sul da África. Em 1962, o Egito é conquistado pela Grã-Bretanha, porque eles queriam construir o Canal de Suez, que seria uma forma de facilitar a transação da África para a Ásia, que é bem parecido com o nosso Canal do Panamá, tá? Só que o Canal de Suez ficou pronto primeiro. Mas as duas conferências, a geográfica de Bruxelas e a de Berlim. Bruxelas é na Bélgica, foi o rei Leopoldo II, que é esse cara aqui. Estabelecimento da Associação Internacional Africana foi determinada nesse período. Então discutiam-se formas de abrir para a civilização a única parte do globo que ainda era influência, ou seja, que não era a favor a ela, ou seja, a ideia de o homem branco civilizatório. Então, e aqui é a Conferência de Berlim, que foi convocada por Otto von Bismarck, que vai ter um papel importante na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler assume depois, tá? Então era de regulamentar a liberdade de comércio nas bacias do Congo e Níger, assim como novas ocupações territórias sobre a causa africana, ocidental da África. Aqui é um mapa deles dividindo a república. Aqui tem o inglês e o alemão. E o rei, dividindo o Congo, o rei Leopoldo. Aqui vocês podem ver como é que mudou o mapa da África. Como que a gente está falando aqui, ó. O Canal de Suez fica no Egito. Rio Níger mais ou menos por aqui, ó. Então vocês podem ver o quanto mudou. Independente dessa região só aqui, ó. Aqui é alemão. Aqui português, ó. Angola e Moçambique. E Cabo Verde também. Cabo Verde tá aqui, na verdade. Então, eles queriam fazer um mapa rosa. Os portugueses também queriam colocar um lado pro outro da África para fazer esse transporte. Alemães, que mais? Espanhol. Você pode ver que em 25 anos a África foi mais dividida que outra coisa. Aqui a ocupação britânica passou a ser holandesa depois, na África do Sul. Por aí vai. Tá aqui o mapa sem mostrar os lugares, tá? Só pra ter uma ideia de como foi a partilha da África. Foi bem dividida, sem dúvida aqui, né? Então vou dar uma partilha da África só, pra complementar antes. Ela foi institucionada pelas duas conferências que tomaram medidas de dividir o continente da forma que acharam melhor entre eles. Somente Bélgica, a Grã-Bretanha, a França, a Bélgica começou com tudo. Os alemães, italianos, turcos pegaram somente partes do continente, tá? Ficaram com a micharia. E então vamos para Ásia. A Ásia, apesar de detalhar mais, até foi menos intensa que da África. Você pode ver o mapa da Ásia. Domínio inglês na China, alemão aqui bem no cantinho aqui, ó. Até Portugal chegou a ter um pedacinho de Nagasaki na época. O japonês era colonizador, então a Coreia tá aqui, a Ilha Formosa que já estava chamando Taiwan. A Indonésia era holandesa. E por aí dividia-se em vários continentes. A Índia era principalmente britânica. Então
Aí tem alguns territórios que eram norte-americanos, as Filipinas, norte-americanas nesse período. Estou falando mesmo período que a gente falou lá da Ásia, da África, 1989, 88, por aí. Esse mapa. Então, a gente vai ver cada caso de um país. Índia, Japão, principalmente, tá? E China. Índia e China, principalmente. Na Índia, a Índia foi ocupada por ingleses e franceses a partir do século XVIII. No entanto, os franceses tiveram que renunciar e conquistar mais territórios na região após a Guerra dos 7 Anos. Então, essas zonas pertenciam à Grã-Bretanha ficaram sob a administração da Companhia das Índias Orientais, que eram holandeses, enquanto outras eram gestionadas por protetorado, ou seja, eles ocupavam por um tempo e depois passavam a deixar independentes. Então, muitos governadores locais, o Marajás, quem já viu já o Aladdin e tal, quem falava lá em Maharajá, né? Marajá, tiveram poder, mas a atividade agrícola passou a ser do algodão e da juta. Juta que é tipo de um tecido, que é destinado às fábricas inglesas. Com consequência, os alimentos escassearam, ou seja, a pessoa ficou com fome, porque não tinha pagado direito, não tinha como comprar, né? Então, tiveram que acabaram sofrendo fome. Levou à revolta dos Cipaios em 1857. Os indianos foram derrotados 2 anos depois, em 59, e então o poderio inglês ficou importante. A gente vai ver depois o caso de Gandhi que mudou totalmente. Aqui é a Rainha Vitória como imperatriz da Índia em 1966. Aqui é a cerimônia em foto. Tem até em caricatura, mas tem também a foto bem de longe. Porque na época a câmera não era boa, né? Na China. Depois da China foram o quê? Tipo, as organizações de chá. Ou seja, a China sempre foi produtora de chá. Muitos chá que se vê, não tanto no Brasil, mas se você for procurar na Inglaterra e tal, são chineses até hoje. Controlou no ópio. O ópio é uma droga. No caso, tá? Eu já vou mostrar como é que era. Então, era proibida na Grã-Bretanha, mas foi vendida à população chinesa. Ou seja, os ingleses produziam e vendiam para a China. Em pouco tempo, as pessoas passaram a ficar dependentes do governo chinês usado pelos britânicos para não comercializar animais. Para comercializar, ou esquece, né? Mas foi em vão. Então, em 1919, foi queimado 20 mil caixas de ópio no porto de Cantão, Guangzhou. Em seguida, resolveram fechá-los. Os britânicos tomaram a atitude como agressão e declararam guerra ao país. Então, a guerra do ópio. Então, foi. Aqui você pode ver dois chineses sofrendo com viciados em ópio. Em 1952 foi assinado o Tratado de Nanquim, atualmente é Nanjing. Então, falava da abertura de 5 portos chineses aos ingleses, transferência de Hong Kong para a Grã-Bretanha, que durou até o ano 2000. O Tratado de Nanjing foi o primeiro de tratados desiguais. O tratado desigual é quando um país tem vantagem sobre o outro no tratado, onde o Reino Unido tinha mais vantagens comerciais que a China. A França e os Estados Unidos aproveitaram a fragilidade da China para assinar tratados comerciais com o país também. Ou seja, a China perdeu a guerra, perdeu um monte de pessoa e estava entregue ao vício do ópio. E com isso, eles conseguiram tratados desiguais. Inclusive no Brasil teve tratado desigual, tá? De Portugal com o Brasil. Então, 4 exercícios. Quais eram os objetivos dos países europeus na África? A África compartilhada pode ser o mesmo da Ásia, ou seja, a Ásia foi dividida da mesma forma que a África. O que foi a guerra do ópio? E os Estados Unidos tiveram colônias na Ásia e África. Eu não mencionei nos Estados Unidos, mas dei uma pesquisada para conseguir achar a resposta. Só isso, por hoje é só. E muito obrigado.